Amigos, quanto mais diretorias assumem o Internacional, o Grêmio e outros clubes Brasil afora, mais eu sou fã de um cara. Não tenho grande relacionamento, eu sei que ele gosta de mim, eu gosto dele. De repente, porque tenhamos uma conduta parecida, não em termos temperamentais e tal, de temperamento, né? Não temperamentais de ser problemáticos, não, de temperamento. Fernando Miranda, a gente só pode gastar o que tem. Eu não estou dizendo que essa direção do Inter seja perdulária, irresponsável, nada disso. Aquele cara que está lá na cadeira, ele sofre sempre. Ele tem problemas sempre. Ele é um dirigente pressionado sempre. Mas aí, se o cara tem um pensamento fixo, como tinha o Miranda, que era de recuperar a possibilidade da pujança do Internacional, são outros 500. Hoje, quando eu vejo muita gente cobrando dessa diretoria para que dê fé de onde gastou o dinheiro que arrecadou da Liga Forte, eu fico pensando, estes mesmos, na época, aplaudiam Miranda ou não? Alguns, que eu conheço bem, como o Miola, por exemplo, André Miola, eu sei que aplaudiam. Outros, que hoje são ferozes contra a atual diretoria, há pouco tempo queriam que o Inter gastasse, porque se o Internacional não gastasse, essa diretoria entregaria o clube de volta ao carvalhismo ou ao Inter Grande. Então, há muitas contradições e há muita politicagem e mais, politicagem barata. E não estou dizendo que não se deva cobrar explicações. Eu estou falando em termos de posicionamento. Os que se posicionavam nesta época, lá naquela época, se posicionam da mesma forma agora, vou citar outro que, por coerência, sempre elogiou o Miranda. Dr. José Aquino Flores de Camargo, o filho, acho que na época era gurizão ainda, então não vou envolver pai e filho. Me lembro do posicionamento do Dr. José Aquino Flores de Camargo. Porque onde é que eu quero chegar com isso? Nas nossas casas, nós gastamos o que podemos. Mas agora ponderando um pouco em relação ao presidente do Internacional e indo ao encontro das necessidades de clube. O negócio da Liga Forte foi feito antes das enchentes. Então, não é aquela coisa, fiz no desespero de ter gasto os 90 milhões. O Inter fez querendo pagar dívidas porque já estava atolado em dívidas e não queria se entregar à SAF. Pelo que deu a entender hoje o presidente do Internacional. E o Inter agora quer analisar todos os tipos, não é de SAFs, o presidente disse, modelos de investimentos. É uma maneira de falar em SAFs, de falar em investidores, de falar em debentures, e fala agora que tem 100 milhões já arrecadados e que isso aí ajudaria a pagar as dívidas de curto prazo. Para se tornar mais acreditado ainda, deveria se fazer um comitê capitaneado pelo Internacional, pelo presidente do Internacional, com representantes pesados da oposição. Oposição, que eu digo, gente de gabarito, gente com fé pública, e que o Internacional dissesse, isso aqui eu vou fazer isso aqui eu vou fazer aquilo, isso aqui eu vou fazer aquilo outro. Senão, eu acredito não acreditando. Porque o ano que vem é ano de quebrar a hegemonia do Grêmio. O Inter vai investir ou não em contratações? Não, o Inter já investiu, e investiu já um montante para os 3 anos. O Inter há pouco já contratou vários jogadores, o Rocher, o Tabata e outros mais, né? Agora vai precisar contratar o lateral esquerdo, e tem que ser assim, mas tem que ter um limite. E o limite é o seguinte, entrou X, sai X. Não pode entrar X e sair X mais Y. E se é verdade que o Inter gastou 90 milhões fruto das enchentes, ainda mais tem que se aplaudir o seguro feito pela Arena do Grêmio. Porque o Grêmio, então, está se queixando de barriga cheia.
Porque se a Arena não tivesse feito aquele seguro, o Grêmio teria que arcar? Não. A Arena teria que arcar. Ia tirar dinheiro de onde? Ia espremer ainda mais a relação, intrincar ainda mais a relação. Por isso que, às vezes, eu pondero pelos dois lados. Eu não quero mais saber de prato pronto. Isso é torpedo do mercado público. Eu não consumo mais gato por lebre. Eu agora vou pelas minhas convicções, não ao contratadorismo. Médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Foram coisas que eu cunhei ao longo da minha carreira para dizer, basta, vamos fazer o que os clubes precisam que seja feito. Antes mesmo das tais SAFs, dos ricaços, a maior riqueza de Grêmio, de Internacional, são os seus torcedores. Estes aí aguentam tudo. Grêmio Internacional tem 100 mil sócios. Eu vou assim ficar nessa aí, porque uns acham que eles têm mais inadimplência, outros, porque a nossa inadimplência é considerada em menor prazo, a deles é tolerante, a outra. Conversa para boi dormir. Em relação ao Grêmio, eu estou achando a direção do Grêmio, com todo respeito, mesmo que diga que tenha melhorado, apática. E até nessa questão aí das enchentes também, que o Grêmio gastou pouco dinheiro, por mais que tenha gasto com infraestrutura para realizar jogos fora, e alguns mal planejados, podiam ter feito em outros estádios, mas aí também o Juventude, quando o Grêmio precisou, cresceu o olho, o Internacional não emprestou. Eu não vou entrar em pormenores, mas eu estou achando apática a diretoria do Grêmio, inclusive em deixar transitar tantos assuntos periclitantes, como, por exemplo, esse do Renato. Por favor, ficar flertando agora com o Cruzeiro, se é verdade ou não, se deixar transitar é pior. Às vezes tem que se posicionar.